Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Destaque agora é setor de laranja, chuva voltando, levando certo alívio para o produtor, mas para a gente entender qual que é o cenário atual e o que a gente precisa continuar acompanhando, fica de olho. Nós convidamos aqui hoje então para falar com a gente o Gilberto Tosati. O Gilberto ele é consultor em citros e fala em nome do Grupo Geconce. Gilberto, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao NA. Olá, boa tarde a todos. Gilberto, acredito que a principal notícia que a gente tem hoje é essa chuva chegando, previsão aí bastante positiva para os próximos dias também. Queria que a gente começasse a entrevista atualizando sobre o cenário aí do cinturão citrícola, pode ser? Sim, realmente é um alívio para o produtor que começa a receber essa situação de chuvas e os pomares que vinham passando por um estresse muito grande, né? Passou um estresse por déficit hídrico. Agora parece que começa a aliviar um pouco, e os pomares começam a se restabelecer em função todo esse estresse que passou os nossos pomares. E Gilberto, a gente pode considerar que essa seca prolongada, né? A gente pode dizer 2 anos de seca é um dos cenários mais severos quando a gente fala em regime de chuva para a citricultura. E como é que vocês avaliam isso aí no Grupo Geconce? Não tenho dúvida disso. Realmente nós, os nossos colegas aqui, nós nunca vimos uma situação como essa, de tanta diversidade climática afetando drasticamente os nossos pomares, que vinham vindo de uma forma desenvolvendo tão bem, né? E com isso ajudando até a combater algumas pragas como o green, né? E de repente nós temos essa situação de adversidade climática que historicamente nós nunca vimos, né? E isso afetou drasticamente a produção, o pegamento de frutos no ano passado. Frutas pequenas esse ano estão muito pequenas, que não estão servindo nem para o mercado. Frutas que vão rachando e caindo no chão. Então foi uma situação realmente surreal. E agora eu acho que com essas chuvas nós voltamos aí uma certa normalidade, mas já estamos prevendo prejuízos para a próxima safra também. Era isso que eu ia te perguntar, Gilberto. A gente sabe que a chuva ela é muito bem-vinda, mas precisa chover pelo menos dentro da média para aliviar as condições do solo. A planta precisa responder muito bem essa chuva. Para o ano que vem, o Grupo Geconce já considera que a gente pode ter uma baixa e quebra de produção? Como é que vocês avaliam o impacto na planta já pensando em 2022? Sim, esse é um tema que a gente sempre discute dentro das nossas reuniões, que nós fazemos mensalmente, e a gente já prevê realmente um prejuízo para a próxima safra, porque a planta ela passou por um estresse muito grande, e isso afeta a produção. A própria planta ela precisa voltar a produzir vegetação, ela precisa, com essa vegetação, fazer a fotossíntese, acumular reservas para poder florescer e poder manter uma produtividade boa. E isso não aconteceu. Esse ano aqui foi muito... o clima prejudicou muito. Então, nós esperamos que isso gradativamente vai acontecendo, vai se restabelecendo, mas é inevitável o prejuízo para a próxima safra. Nós não temos dúvida sobre isso. E quando a gente fala ainda nessa safra sendo colhida, Gilberto, a Fundecitrus divulgou, né, em setembro a sua reestimativa, apontando aí 267,87 milhões de caixas. E você me falava antes da gente entrar ao vivo que o Grupo Geconce, que está no campo todo dia, está avaliando junto com o produtor mais de perto, acredita que essa quebra pode ser ainda mais expressiva, né? Como é que você acha que deve finalizar aí a temporada 21? É óbvio que nós não temos um levantamento como a Fundecitrus faz, de uma metodologia para se levantar a safra, mas as nossas observações de campo, a gente observa que a quebra é bem mais daquilo que a gente imaginava. Então, talvez esse número da Fundecitrus, de 267,9 milhões, pode ser bem abaixo de 250 milhões. Se a gente considerar que também essas frutas rachadas ainda vão ainda cair e vai se perder bastante, né? A gente acredita que essa safra seja menor do que 250 milhões de caixa. E Gilberto, quando a gente fala numa safra ainda menor, porque os números da Fundecitrus já chamam bastante atenção, né? E você traz pra gente uma possibilidade aí de 250 milhões abaixo de 250 milhões, perdão.
E a gente sabe que outro importante produtor, a Flórida, também vem com uma quebra bastante expressiva. Esse dado foi divulgado na semana passada. Como é que deve se comportar? Quem que deve abastecer esse mercado, né? Primeiro de tudo, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão da Flórida, que eu sei que vocês acompanham, e na sequência que você comentasse como é que deve ficar esse mercado, um cenário, me parece, de bastante aperto entre oferta e demanda. Sim, nós não podemos esquecer também que aqui no Brasil nós tivemos uma geada muito forte Uhum. que afetou diversas culturas, inclusive a laranja, e fez com que se perdesse muita fruta também. Então, nesse número da Fundecitrus, não é só a questão de fruta rachada ou do déficit hídrico, mas efeitos também da geada que afetou muitas áreas do estado de São Paulo. E esses números da Flórida também nos chamam muita atenção. Já era esperado uma queda de safra ao longo do tempo, porque tem um estudo econômico que já mostra isso, Uhum. feito pelo Departamento de Citricultura da Flórida, mas nos chamou a atenção que a Flórida, que a estimativa inicial era de 52 milhões de caixa, e eles estão estimando agora, nessa reestimativa, de 43 milhões de caixa. Quer dizer, só em 1944 e 1945 que houve uma produção nesse volume. Então, a Flórida simplesmente perdeu toda a importância como um player em termos de produção. As importações de suco elas vão continuar firmes, quer dizer, a Flórida necessita, os Estados Unidos necessita de suco de laranja. Isso pode ser por um aspecto até positivo para o Brasil, mas realmente o Brasil se tornou o único fornecedor de suco de laranja para o mundo aí. Então, quer dizer, a quebra de safra aqui no Brasil vai afetar os preços de uma forma positiva. E afetando esse preço de forma positiva, mas com um produtor que sente os impactos de ter uma produção em menor escala, né, Gilberto? Alguma ponta dessa cadeia consegue aproveitar essa valorização? Ela já acontece ou esse preço a gente deve ver alguma mudança no longo prazo? Como é que deve ficar esse mercado? Olha, Virgínia, o problema é que, primeiro, né, não adianta também nós termos um preço bem alto e você não ter produção, né, como está acontecendo agora. Então, aquelas propriedades que estão numa condição melhor, numa região melhor, ou que está em boas condições de produção, com certeza essas vão ser favorecidas. Mas aqueles que têm uma produção mais baixa, esses não. Então, e tem a questão dos custos de produção, né? Por vários fatores, inclusive da questão da pandemia, fez com que os produtos, principalmente os fertilizantes, dobrassem de preço e com isso as margens do produtor vão ser menores também. É importante que os preços continuem bons por um certo determinado tempo para que haja um equilíbrio das contas do produtor. Hoje, a gente falando agora, né, Gilberto, analisando hoje, o produtor de laranja, de citros, ele está capitalizado, conseguiu fazer bons negócios ou essa questão de quebra de produção e essa elevação no custo, já pensando nos próximos ciclos, já bate no bolso do produtor? Olha, a gente aí precisa analisar num período Uhum. histórico, né? Desde 2014, o produtor, quando teve aquela grande crise do setor e o produtor descapitalizou completamente, precisou vender bens até para pagar contas, né? De lá para cá, todos os anos a receita tem sido positiva e isso fez com que o produtor se capitalizasse, fizesse novos investimentos em pomares, embora não seja um investimento suficiente para haver um crescimento da citricultura. E aí existem outras razões, porque o produtor também está investindo em outras atividades, Uhum. como a soja e outras culturas, que hoje está com bons preços, né? Mas a citricultura nossa ela precisa investir mais em plantio de laranja. O momento talvez seja de não capitalização, de não grandes ganhos, mas ao longo do tempo ele vem se capitalizando sim, o setor está bem.
E Gilberto, então daqui para frente, para a gente encerrar, né? Tem essa chuva que está chegando, a tendência, pelo menos os modelos, eles mostram aí que a gente deve ter mais uns dias de chuva nas principais áreas de produção. Já teve algumas floradas que abriram, essa chuva deve induzir, né, nos próximos dias mais floradas. O que a gente precisa continuar observando? O que o produtor precisa ficar de olho, né? O que a gente não pode deixar passar para a gente entender lá na frente como é que esse mercado deve se comportar? Em termos técnicos, por exemplo, o produtor tem que estar atento aí a algumas doenças, como, por exemplo, coletótrico, que nesse período de chuva, coincidindo com a florada, pode causar problemas de perda de produção. E na questão de nutrição, né? De fazer a nutrição adequada para os pomares, para ele poder ter uma boa fixação dos chubinhos e uma boa safra, mesmo com as plantas terem passado por esse estresse. E aguardar o mercado, né? Aguardar esse mercado que, em termos de preço de indústria e de mercado de fruta fresca, tem sido positivo. Então, aguardar a próxima safra, que eu acho que vai ser um ano de bons preços. Momento de cautela, então, Gilberto. A gente precisa esperar para ver tudo o que vai acontecer nesses próximos meses, essa virada de ano, ver como essa planta reage, é isso? Sim, mas ao mesmo tempo fazendo o aporte necessário para a planta, porque é um momento agora que a planta exige muita coisa. Durante todo esse período de seca, era um momento para se não fazer muita coisa, porque não tinha o que fazer. Mas agora que a planta começa com calor, umidade, água, e ela começa a responder, é o momento da gente estar atendendo as necessidades dela. Perfeito. E Gilberto, GECOM, você também vem trabalhando aí em prol da sustentabilidade dentro da citricultura, e eu sei que vocês têm um evento na quinta-feira. Queria que você fizesse o convite, então, para todo o setor acompanhar sobre o que vai ser, o que vocês vão abordar, o que a gente tem de novidade aí para acompanhar nessa quinta-feira. Perfeito. E fazendo parte da comemoração dos 25 anos do GECONS, né, nós temos uma comissão de meio ambiente, coordenada pelo Francisco Pierre, e está organizando este evento sobre ESG. O que significa isso? Discutir o tema ambiental, social e de governança, que é um assunto cada vez mais presente em todas as empresas, e a nossa citricultura não poderia estar fora disso. Então, vai ser um evento aberto a todo mundo. É só entrar no site do Grupo de Consultores in Situ, do GECONS, né, que lá vai estar o link ou como entrar nesse evento na quinta-feira, às 19 horas. Gilberto, obrigada pela sua participação e disponibilidade. Eu deixo o convite aberto para você, o Grupo GECONS, voltar mais vezes. Sabe que você é um grande parceiro aqui do DNA e a gente segue acompanhando aí de perto para ver como é que vai ser os próximos meses aí para o setor. Obrigada, viu? Boa semana. Obrigado, boa semana a todos, e vamos agradecer a Deus aí pelas chuvas que estão chegando. É isso aí, a gente conversou então aqui hoje com o Gilberto Tosatti, trouxe pra gente aí o cenário da citricultura, a gente vem acompanhando mais de perto para ver como essas chuvas devem fazer essa planta responder. O Gilberto trouxe que a chuva ela é muito positiva, a gente já teve uma primeira florada registrada no cinturão citrícola, o cenário agora, os modelos meteorológicos, pelo menos até essa segunda-feira, dia 18 de outubro, aponta aí uma permanência das chuvas nos próximos dias, isso é muito positivo, que vai trazer alívio para esse produtor que vem sofrendo com essa seca prolongada aí há pelo menos 2 anos. Nós tivemos também as geadas, atingiu também o setor de laranja, então chuva muito bem-vinda, e o Gilberto trouxe que esse é o momento que o produtor precisa estar atento à aplicação, manejo, né, nutrientes da planta. Esse é o momento que a gente vai entender como é que a planta deve se comportar para o ano que vem, mas o cenário para essa produção ainda é bastante nebuloso. O Gilberto trouxe aí que o Grupo GECOM, se acompanhando de perto no campo, acredita em números ainda mais baixos na produção de 2021 do que a Fundecitrus. A Fundecitrus trouxe em setembro uma produção aí estimada em pouco mais de 267 milhões de saca, já o Grupo já o Grupo GECOM se aposta aí numa safra com números abaixo de 250 milhões de caixas de laranja. Então, um cenário de bastante aperto. A Flórida, outro importante
produtor de citros divulgou na semana passada que os números devem ficar aí abaixo, bastante expressivo, deve ter uma queda expressiva com uma produção, a menor produção dos últimos 50 anos. Em relação ao mercado, tudo isso deve fazer aí com que os preços fiquem firmes, sejam sustentados, mas o produtor precisa ficar atento que esse é o momento de se capitalizando aos poucos, já que os custos de produção subiram bastante também para o produtor de citros. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.